Oi, Olá, meu nome é Luciana Munhoz. eu sou a Thaís Maia e nós somos as Bioéticas. O nosso canal é voltado para a esfera da saúde e do direito. Hoje nós vamos falar sobre o modelo da Elisabeth Kubler-Ross. Dentro da relação médico-paciente, um dos momentos mais difíceis que existem é o momento em que o profissional tem que revelar um diagnóstico ou um prognóstico muito ruim para o seu paciente. E foi dentro desse aspecto que a psiquiatra Elisabeth Kubler-Ross desenvolveu um modelo que ficou muito conhecido como modelo Kubler-Ross, em que ela descreveu que o paciente vai passar por 5 estágios. O primeiro da negação e isolamento, depois vai para a raiva, barganha, depressão e, por fim, pela aceitação. É importante a gente ressaltar aqui que esses 5 estágios não são sequenciais e não necessariamente se manifestam em todos os pacientes, todas as pessoas que recebem alguma notícia ruim em relação ao seu prognóstico, sua continuidade da vida e da sua saúde. Um outro ponto importante é que a Elisabeth, ela acompanhou cerca de 200 pacientes para finalmente construir esse modelo e identificar esses estágios de sentimentos. E a conclusão dela é que o ser humano é imprevisível, suas reações são imprevisíveis. E não é só para quando a gente recebe uma notícia ruim, a verdade é que tudo em relação ao ser humano, de fato, é imprevisível. Não existe regra que se apliquem principalmente às nossas reações, né? Então, o intuito desse modelo, um dos intuitos principais, é preparar os profissionais da saúde a como eles podem perceber e compreender essas reações dos seus pacientes quando eles recebem uma notícia não tão boa, uma notícia ruim em relação à sua saúde. O primeiro estágio vai ser o da negação e do isolamento, e ele é muito comum porque é o momento em que o paciente ele efetivamente vai negar que aquilo está acontecendo com ele, ele vai se isolar das pessoas para que as pessoas não possam sequer dizer para ele que ele está passando por aquele momento. É como se fosse uma forma de para-choques mesmo que a pessoa se utiliza para começar a compreender que ela tem aquela doença, que aquele momento aconteceu, que a notícia ruim efetivamente é uma realidade que ele tem que passar por aquilo ali. O segundo estágio identificado, a raiva, ela pode se expressar tanto em relação ao profissional da saúde, que é o portador dessa notícia, como em relação a si próprio, né? O paciente sente raiva de si próprio, ou mesmo da doença em si. Aqueles pacientes que creem numa divindade, num ser superior, chegam a pensar que estão sendo punidos, né? Tem raiva desse ser superior e acham que estão sendo punidos por algum fato na sua vida e por isso estão passando por essa doença. Quando a pessoa tem raiva dela própria, é muitas vezes por medo de morrer e de reconhecer a sua finitude. E finalmente, quando a pessoa tem raiva do mensageiro, do profissional da saúde que dá essa notícia, eles chegam a achar que essa pessoa, esse profissional, não quer curá-lo, né? Então é um estágio muito delicado. O terceiro estágio é o da barganha, e é algo muito natural e muito intrínseco do ser humano. Desde que a gente é bebê, a gente chora, a gente implora pelas coisas e a gente acredita que se a gente pedir o suficiente, aquilo ali não vai ser uma realidade. Aquele diagnóstico que foi entregue ao paciente não vai ser verdade, então ele pede, ele implora, tanto a pessoa como a um ser superior, se for algo que alguém acredita, como uma forma de você efetivamente tentar mudar aquela condição. Mas quando a pessoa começa a perceber que não há como se alterar e que está tudo bem, então ela passa para um outro estágio, ou ela volta para o estágio anterior, que seja. É muito comum esse estágio da barganha, a pessoa voltar a ter raiva, ou entrar na negação novamente, ou então passar para outros estágios. O quarto estágio é a depressão. Esse quadro depressivo ele pode normalmente ser provocado até pela situação, as condições que a doença impõe ao paciente. Então, a questão de isolamentos ou efeitos colaterais de medicações, o fato da pessoa ter que ficar entrando e saindo de hospital, as internações, a rotina de um hospital, né? E ter que conviver ali com a sua doença, é difícil que a pessoa consiga se aceitar doente, né? O desejo é que tudo volte ao normal. Né? Então, a depressão é um quadro clínico, inclusive, que os hospitais costumam ter nas suas equipes multiprofissionais psicólogos, psiquiatras para acompanhar esse quadro depressivo que é manifestado em muitos pacientes. O último estágio é o da aceitação. Não é uma alegria, não é um estágio de euforia, mas é um estágio de a pessoa efetivamente compreender o que aconteceu com ela. Inclusive, quando a Elisabeth Kubler-Ross fez esse estudo, ela conseguiu perceber que esse era um momento em que os pacientes, eles não falavam mais, eles não se expressavam,
falavam, eles simplesmente aceitavam que aquela é uma condição do ser humano, afinal a morte é uma realidade pra gente. Então, em situações em fim de vida, principalmente, que foi onde grande parte do estudo dela tomou parte, ela conseguiu perceber nos pacientes algo que se assemelhava muito a uma serenidade de fim de vida, de aceitar a finitude da pessoa e do ser humano. Tem um elemento, um aspecto que foi identificado no estudo da Elizabeth que não é classificado como um estágio, né? Que eu estou me referindo como um elemento, que é a esperança. A esperança, ela emerge em diversos momentos do tratamento do paciente, ela se mantém presente e muitas vezes também ela desaparece, né? Dependendo do estágio em que a pessoa se encontra. E essa esperança, ela também faz parte de algo intrínseco do ser humano, né? De manter-se com alguma esperança em relação ao seu quadro clínico, em relação ao seu prognóstico. É interessante também que alguns estudiosos, né, do modelo Kubler-Ross chegam a atentar que essa esperança, ela pode sim ser muito boa, né, ter influências boas, mas ela também pode ser um pouco prejudicial. Então aqui eu estou me referindo ao estágio da barganha, quando essa esperança ela vem num formato de barganha, né? Então, em vez de ajudar e melhorar a aceitação, melhorar o próprio sistema imunológico da pessoa, né, nesse sentido da esperança, um aspecto emocional e psíquico da pessoa, ela pode, na verdade, piorar essa sua barganha ali nesse estágio identificado pela estudiosa. É muito importante a gente enxergar que esse modelo ele foi revolucionário, porque ele nasceu em 1969, em um momento de grande hospitalização mundial, afinal os hospitais são do final do século XIX, então teve uma mudança muito grande dos doentes para a área dos hospitais e teve esse distanciamento da doença e do doente e dos próprios médicos e dos pacientes. Então esse modelo ele trouxe uma reaproximação de como o médico deveria passar essa doença e passar a informação. É muito importante compreender esses 5 estágios porque eles permitem que os pacientes e os profissionais saibam como lidar com essas notícias difíceis, saibam como passar uma informação de forma clara, de forma ao paciente entender quais são as suas opções. Algo que é muito interessante a gente perceber no fim de vida é que, apesar de não ter medicamentos terapêuticos que promovam a cura, você também tem medicamentos paliativos que vão ajudar com que o paciente não sofra tanto e não passe por tantos momentos que podem ser evitados. Então, foi dentro desse aspecto que ela fez esse estudo. Ela é uma psiquiatra e foi por isso que ela conseguiu perceber de forma tão clara esses 5 estágios. Pois é, a gente espera que vocês tenham gostado desse nosso vídeo de hoje. Esse modelo da Elizabeth é muito utilizado, né, e estudado, principalmente nas faculdades, nas pós-graduações de psicologia, né. Existem hoje em dia, inclusive, cursos de comunicação de más notícias na área da saúde. E também lembrando que a comunicação na área da saúde é, de fato, extremamente importante. Ela pode impactar na postura do paciente em inúmeros aspectos, o que vai também impactar no tratamento dessa pessoa, né? Deixem os comentários de vocês, deixe o seu like e se você está assistindo a gente e não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Não se esquece de ativar o sininho. Viu, gente? Até mais! Até a próxima! Ficou bom? Foi de primeira. É que a gente está falando da raiva, da depressão meio sem amarras, né? E aí ficou melhor. Deixa eu te falar, tava pensando do personalidade jurídica, a gente não fazer um episódio, fazer um Senta e Conversa. Pode ser. Mas, cara, eu vou fazer só os pontos. É o seguinte, o que a gente vai falar sobre personalidade jurídica sempre vai ser caótico. Não, eu